pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma resenha para vocês do livro Encarnação, do José de Alencar. Essa minha edição aqui contém duas obras da fase urbana do José de Alencar, que é A Viuvinha e também Encarnação. Só que hoje eu só vou fazer uma resenha do livro Encarnação. Essa é uma resenha que eu vejo pouco aqui no YouTube e eu queria trazer. Fora que eu não consegui terminar um livro que eu tô prometendo pra vocês, que é o Game of Thrones. Então eu tô tentando terminar esse livro aqui, só que ele é gigante, ele tem tipo 1000 páginas. E eu não tava conseguindo terminar essa obra, então eu trouxe... Ontem eu li esse livro aqui, Encarnação, e hoje eu vim trazer a resenha pra vocês. Então, o Encarnação, ele... Na verdade, deixa eu falar um pouco sobre o autor José de Alencar. O José de Alencar, ele nasceu do Ceará, ele é da elite agrária branca do século XIX do Ceará. Ele veio de uma família realmente, assim, muito rica. Ele tinha muita grana, o José de Alencar, a família dele ele era bem abastado. Então, ele nasce em 1840, alguma coisa, 1848, alguma coisa, e ele vem para o Rio de Janeiro, depois de um tempo, para tentar aqui ele trabalha a sua vida de direito, só que ele sempre, escrevia. Algumas coisas, poucas coisas que as pessoas sabem do José de Alencar, inclusive eu não sabia quando eu tive que ler José de Alencar no meu tempo da escola, é que o José de Alencar, ele era um político, sim, ele chegou a ser deputado. E ele era um político, ele era da ala conservadora, do Brasil Império, quando ele era vivo, o Brasil ainda era um império. Então, o José de Alencar, ele tem todos os arquétipos de um homem conservador do século XIX. Ele era branco, ele era a favor da escravidão, sempre foi a favor da escravidão como um meio de trabalho, Essa era a desculpa porque as pessoas davam nessa época. E ele era católico, então ele tem todos esses arquétipos de um homem conservador. Então, em 1877, ele escreve Encarnação, sendo esse uma das principais novelas que a gente tem aí do José de Alencar na sua fase de romance urbano, Eu nunca li nada da fase dele, de tipo Ubirajara ou outros livros indigenistas da fase dele. Eu nunca li nada. Então, eu só tive contato com José de Alencar nas suas obras novelescas. E disso mesmo eu gostei bastante. Então, eu já li A Viuvinha, 5 Minutos e agora Encarnação. E o que eu posso falar desse livro? Esse livro aqui, para quem não sabe, o José de Alencar, ele estreou no Brasil o formato folhetim, de livro, o formato novela. Para quem não sabe, novela é um pouquinho maior do que um conto, mas é um pouquinho menor do que um romance propriamente dito, sabe? Os Miseráveis é um romance, então, tipo, Encarnação seria um pouquinho menor, um pouquinho mais do que um conto, mas bem menor do que um romance. Isso seria novela. E ele que inaugura esse formato de folhetim aqui no Brasil. E Encarnação, como foi uma de suas obras, escritas nessa fase, de romance propriamente dito, romance que eu tô falando aqui é tipo segunda fase do romantismo, sabe? Então, nessa segunda fase, pra quem não sabe, eu não sou formada em letras, eu não faço nada em letras. Se tiver alguém aqui assistindo esse vídeo que faz letras, por favor, relevem. Eu só sou uma estudante de história, mas eu sei um pouco sobre esse movimento porque eu gosto de literatura. Então, existe muito essa questão de ser uma fase realmente entre como romance como a gente entende propriamente hoje em dia. Então, almas que se encontram, almas que são uma para a outra, esse enamoramento pela morte, ou esse desejo, esse fascínio pelo encerrar sua vida, se é que vocês entendem, porque eu acredito que eu não posso falar a palavra aqui nesse vídeo, tenho medo de ser censurada, mas, enfim, toda essa questão com a morte, essas almas que se querem dar, querem se unir, se tornarem uma até a morte e serem uma só alma depois da morte. Então, isso seria um pouquinho que vai aparecer aqui nesse livro Encarnação. Então, esse livro aqui, ele conta a história do Hermano
e da Amália. Então, quem é primeiro a Amália? A Amália tem todos os arquétipos de uma mocinha de romance. Ela é totalmente idealizada, ela é linda, tem cabelos loiros, ela realmente é uma mulher, uma menina, na verdade, uma moça. Ela tem aqui mais ou menos 18, 19 anos. Ela tem menos de 20 anos. Então, ela é completamente idealizada, ela é bonita, ela é linda, ela é perfeita e, ao mesmo tempo, ela gosta de ler, estudar, então ela é completamente idealizada. Então, a gente tem aqui uma protagonista da segunda fase romântica idealizada, como sempre é. E o Hermano, que também é idealizado. O Hermano aqui é tratado como um homem taciturno, um homem meio estranho, esquisito. Essa é a própria palavra que o José de Alencar usa para falar do Hermano. Ele é um homem estranho, esquisito, ele é taciturno, só que ele é assim por conta que ele tem um passado. E qual seria o passado do Hermano? O Hermano, quando ele era mais jovem, ele conheceu a Julieta. E a Julieta, ela é descrita aqui como uma mulher não tão bonita assim, ela não é linda nem idealizada como a Amália é. Então ela tem cabelos pretos, só que eles se conhecem no teatro. Eu não sei basicamente se ela estava cantando ou apresentando alguma coisa, alguma coisa assim. Não me lembro, não me recordo. Estamos falando de um clássico, gente. Perdoem. Mas ele conhece a Julieta e ele se apaixona pela Julieta. E todo mundo fica assim, nossa, mas a Julieta nem é bonita, essas coisas. Ela nem é rica. Tipo assim, ela nem é rica e nem bonita. Então, tipo, por que, Hermano queria ela, sabe? Mas ele se apaixona por ela, eles se casam. E na época, a casa onde eles moravam, eles eram meio que vizinhos da família da Amália, né? Do pai da Amália, o Veiga. E a Amália, nessa época, ela é descrita com a idade de 9 anos. E o Hermano é casado com a Julieta, ela quer muito dar um filho pra ele, só que eles não conseguem ter filhos. E quando, enfim, ela consegue ter um filho, o que acontece com a pobre da Julieta? Ela morre. E antes de morrer, ela fala as palavras de que a minha alma não deveria separar-se de você, Hermano. Então, é aquela típica frase do que eu falei do comecinho, do que é a segunda fase do movimento romântico, não só brasileiro, mas mundial mesmo. O José de Alencar teve muita influência do Charles Baudelaire, do Lord Byron, do próprio Balzac, apesar de não ser um cara do romance, ele tá mais pro realismo. Mas enfim, ela é completamente idealizada, ele traz toda essa influência aqui para essa obra e se apegue nessa questão de almas que se unem, que são uma só. Antes da Julieta ter o filho, né, o Hermano falava que as almas deles eram tão só únicas que um filho, que é um pouquinho dos dois, né, a mistura dos dois, separaria um pouco eles, e eles querem-se somente para si. Então, ela morre, a Julieta, e o Hermano meio que se muda, ou se não, é a família de Amália que se muda, só que depois de muito tempo, o Hermano volta, ou é a Amália que... Ah, não, me lembrei. É a família da Amália que volta pra morar naquela mesma cidade, naquela mesma rua, vizinha à casa do Hermano, porque a mãe da Amália chega a morrer, então eles ficam por um tempo lá, e passam-se depois muitos anos, e a Amália já tá bem grandinha, com 18, 19 anos, e aí a família do pai da Amália, o Veiga, tem um amigo médico em comum, e esse amigo, por ocasião do destino, do Alá José de Alencar, é tanto amigo do Hermano quanto da família da Amália. Então ele chega na casa da Amália, assim, numa festa, numa sabatina, numa coisa mesmo, e começa a falar sobre o Hermano, que depois que a mulher dele morreu, ele meio que guarda alguns traços, assim, meio que esquisitos, assim, que fazem a fama dele de ser esquisito. Então, quais são algumas coisas que ele guarda, assim, de esquisitice? Bom, o quarto da Amália continua o mesmo, o quarto do casal. Sempre na hora de almoçar ele deixa o prato da Julieta, na verdade, e é como se a Julieta, o espírito da Julieta, pairasse sobre a casa. E aí a Amália começa meio que a debochar, né? A Amália, ela não acredita no casamento, né? Ela é uma mulher que tenta se olhar somente para a razão e vê o casamento apenas como uma necessidade do tempo, né?
Então ela começa a debochar do que o médico, né, tá falando, e depois ela começa a pensar, nossa, o hermano faz isso e aquilo, e ela começa a pensar, e aí começa a idealizar o hermano, e aí acaba apaixonada por ele. Ela começa a refletir e percebe que esse é o amor verdadeiro. É um cara que realmente, apesar de ser viúvo, ainda ama sua esposa e ainda faz e trata a casa, o seu dia a dia, como se sua esposa estivesse viva, quando na verdade ela está morta. Então ela começa a idealizar o hermano e logo a família percebe, e tanto o amigo lá da casa, que a Amália tá apaixonada pelo hermano. E aí eles tentam meio que juntar o casal, e quando a Amália sabe disso, ela fica muito revoltada mesmo, porque ela entende que se ela ficar com o hermano, se ela se casar com o hermano, é a mesma coisa do que ela se infiltrar na vida de um casal como uma amante de verdade. Ele vai estar traindo a Julieta, ainda que em espírito, pois o espírito da Julieta paira ainda na casa. E ela começa a falar sobre isso, só que depois o amigo do hermano e a família tentam unir o casal e enfim conseguem. Só que antes mesmo, como eu já disse, na época do noivado deles, ela ainda tem essa sensação de que existe alguma coisa aqui, a Julieta tá por aqui. Eu sei que isso daqui soa um pouco meio livro de terror, e se não fosse um livro de romance, daria um ótimo livro de terror. E só por esse enredo, assim, eu acho que é um pouco parecido com o que vocês já ouviram falar desse folhetim. Esse livro aqui com certeza teve influência num livro da Nabuco, eu acho que é a Isabela Nabuco ou Maria Nabuco, alguma coisa assim, que é a autora do livro da A Sucessora. Esse livro, com certeza, teve influência no livro da Encarnação, do José de Alencar, que, consequentemente, teve influência, algumas más línguas dizem que foi um plágio aí de uma autora inglesa, que fez o livro Rebecca com essas mesmas personagens, e depois surgiu até um filme do Alfred Hitchcock chamado também Rebecca, e no Brasil esse filme até chegou aqui. Mas enfim, tirando essas polêmicas, depois que a Amália se casa com o hermano, ela pensa, olha, a minha vida vai melhorar, isso daqui vai se acabar, eu vou começar a ser a dona da casa e eu vou começar a ter o meu lugar aqui nessa casa, e o espírito da Julieta meio que vai embora. Só que isso, infelizmente, não vai acontecer. Cada vez mais ela sente a presença da Julieta. E aí, vai ter um determinado dia que ela vai encontrar uma coisa realmente muito esquisita, que o hermano guarda da Julieta, que eu não vou contar o que é. Vocês precisam ler para saber o que ela vai encontrar na casa, em um determinado canto, mas é um pouco assustador e dá ênfase ainda mais no que eu disse. Se não fosse um livro de romance, daria um ótimo livro de terror. Então, logo depois disso, a Amália fica louquinha da cacholeta. Ela começa a não só agir como a afinada Julieta agia, mas também a usar as roupas dela, porque ficaram todas lá na casa, também a usar as joias da mulher, a usar um penteado e colocar um véu escuro para dar a impressão de que o cabelo dela era escuro como o da Julieta, porque o cabelo da Amália era loiro, e ela começa também a algumas vezes pintar o cabelo dela com certa tinta para dar a expressão de que o cabelo dela também é escuro, o que não era, e ela vai levando a vida assim. Só que aí tem um dia que a Hermano conversa com a Amália e fala, não tô conseguindo mais, não tá dando, e você sabe que eu sinto como se eu estivesse traindo o espírito da minha mulher. Nós éramos uma alma e agora eu sinto que eu tô traindo ela com você, mesmo a gente estando casado, mesmo ela estando morta. Então, o desenrolar dessa obra é muito esquisito, tá certo? Se você for olhar com os olhares de hoje em dia, esse livro é um pouquinho esquisito demais, mas é um final feliz, é um final à la José de Alencar, é um final bem leve, bem romântico, bem assim para você ler no final do domingo. Eu não vou dizer o final, mas é um final bem José de Alencar, com um espírito de redenção. A gente precisa lembrar
que essa segunda fase do romantismo ainda não acabou. Ela foi muito forte e influente aqui nesse livro, mas ela também teve suas influências em outros livros, como O Morro dos Ventos Uivantes, que é tipo o pontapé inicial da segunda fase do romantismo mundial. E hoje em dia está atrelado a filmes, a livros adolescentes, como por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês, ao livro Crepúsculo, na qual a protagonista tem claramente ideias depressivas. Então, se apeguem nessa ideia de que existe sempre o espírito de algo, de duas almas que se unem, que querem-se, que a morte não consegue derrotar esse amor, a morte não será suficiente para separar essas almas, pois elas estão unidas pelo espírito do amor eterno e querem se dar à danação eterna. Então, se apeguem nisso. Essa daqui foi a resenha. O final, como eu já disse, eles vão ficar bem. Os livros finais de José de Alencar são sempre finais felizes, de redenção, e sempre com aquele espírito novelesco, né? Pois foi ele quem inaugurou isso daqui no Brasil, né? As novelas. O formato folhetim, como a gente conhece. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. A resenha hoje foi mais para não deixar vocês sem conteúdo, porque eu ainda não consegui terminar o Game of Thrones, mas eu espero conseguir terminar e trazer para vocês a resenha. Eu quero trazer para o canal livros mais populares e eu espero que vocês gostem desse formato. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Então, curtam aqui se vocês gostaram do vídeo. Comentem se vocês já leram Encarnação ou se vocês já ouviram falar, ou se vocês gostaram da resenha. E compartilhem e se inscrevam aqui. E é isso, gente.